Eu estava no consultório quando uma paciente de 68 anos se sentou à minha frente e me disse algo que nunca mais saiu da minha cabeça. Doutora, eu tenho medo de esquecer quem eu sou. Ela não estava com Alzheimer diagnosticado, mas já sentia os sinais silenciosos de que algo no cérebro dela não funcionava como antes. Esquecia nomes de pessoas próximas, perdia o fio da meada no meio de uma conversa, acordava cansada mesmo depois de horas na cama. E o pior, ela sabia que algo estava errado, mas não sabia o que fazer. Foi nesse momento que entendi que precisava falar sobre isso com mais clareza, com mais urgência. Porque a cada 3 segundos, neste exato instante, uma pessoa no mundo desenvolve demência. E a forma mais comum, o Alzheimer, é uma doença cruel que rouba memórias, identidade e autonomia de quem mais amamos. Mas existe algo que poucos sabem. O nosso cérebro possui um sistema de limpeza noturna que, quando ativado corretamente, pode reduzir drasticamente esse risco. Eu sou a doutora Mariana Coelho, médica especialista em saúde da terceira idade e nos últimos 27 anos tenho acompanhado de perto como o envelhecimento cerebral afeta milhares de pessoas. Atendo diariamente pacientes que chegam ao consultório com a mesma angústia, a sensação de que estão perdendo a clareza mental, a agilidade de raciocínio, a memória que sempre tiveram. E muitas vezes, quando finalmente procuram ajuda, o processo de degeneração já está avançado. Mas aprendi algo fundamental ao longo desses anos. O cérebro tem uma capacidade incrível de se regenerar mesmo depois dos 60, desde que receba as condições certas. E uma dessas condições está diretamente ligada ao que acontece durante o sono profundo, aquele sono que muitas pessoas dessa faixa etária simplesmente não conseguem mais ter. O que vou compartilhar com você hoje não é uma promessa milagrosa, mas sim uma estratégia baseada em ciência, em estudos recentes sobre neuroproteção e em algo que tenho visto funcionar na prática clínica: o uso inteligente de plantas medicinais para ativar o sistema natural de desintoxicação do cérebro. Porque se existe uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que prevenir é infinitamente mais poderoso do que remediar. A verdade é que o envelhecimento cerebral começa muito antes do que imaginamos. Aos 60 anos, o cérebro já está passando por mudanças silenciosas, mas profundas. O volume cerebral começa a diminuir naturalmente, especialmente em áreas como o hipocampo, que é responsável pela formação de novas memórias. Isso não significa que a pessoa esteja doente, mas sim que o processo de envelhecimento está em curso. O problema real surge quando essa perda se intensifica por causa de fatores que poderiam ser evitados: alimentação inadequada, estresse crónico, falta de sono reparador, sedentarismo. Nesses casos, o cérebro fica vulnerável à degeneração. E há outro fator ainda mais preocupante: a acumulação de proteínas tóxicas, como a beta-amiloide, que se depositam entre os neurónios e dificultam a comunicação entre as células cerebrais. Estudos mostram que esses depósitos podem começar a se formar até 20 anos antes de aparecerem os primeiros sintomas visíveis do Alzheimer. Mas antes de falar sobre a solução, você precisa entender como o cérebro realmente funciona durante a noite. Durante anos, a ciência acreditou que o cérebro não tinha um sistema próprio de eliminação de resíduos, mas essa visão mudou completamente com a descoberta do sistema linfático, uma rede de canais microscópicos que se ativa durante o sono profundo para literalmente lavar o cérebro. Esse processo acontece principalmente à noite, quando o corpo está em repouso absoluto e o cérebro pode se concentrar em eliminar os resíduos acumulados ao longo do dia, incluindo as temidas proteínas beta-amiloide e tau, diretamente associadas ao Alzheimer. Esse sistema funciona como uma verdadeira faxina cerebral noturna, mas só consegue operar quando o sono é profundo, contínuo e ininterrupto. Quando o sono é leve, fragmentado ou insuficiente, o sistema linfático simplesmente não funciona direito. Conheci uma paciente chamada Helena, uma professora aposentada de 64 anos, que veio ao consultório porque estava preocupada com a memória. Ela me contou que sempre foi uma pessoa mentalmente ativa, mas nos últimos meses sentia que algo estava diferente. Esquecia compromissos, repetia as mesmas histórias sem perceber e, o pior, acordava todas as noites entre 2 e 3 da manhã e não conseguia mais voltar a dormir. Quando perguntei sobre a rotina dela antes de dormir, descobri que ela passava horas no celular, tomava café até o final da tarde e raramente tinha uma noite completa de descanso. Helena não tinha Alzheimer, mas estava criando as condições perfeitas para que o cérebro dela entrasse em colapso.
Expliquei a ela sobre o sistema linfático, sobre como o cérebro precisa de sono profundo para se limpar e propus uma mudança simples: incluir uma infusão natural na rotina noturna, ajustar os horários e criar um ritual de descanso. Ela aceitou mais por desespero do que por convicção. Mas 3 semanas depois, Helena voltou ao consultório com um brilho diferente no olhar. Me disse que estava dormindo melhor, que a sensação de névoa mental tinha diminuído e que, pela primeira vez em meses, sentia que estava no controle novamente. Não foi mágica. Foi ciência aplicada com consistência. Agora, você pode estar se perguntando: mas o que exatamente essa infusão faz que seja tão diferente? A resposta está na combinação inteligente de 3 plantas que agem de forma sinérgica no cérebro: camomila, valeriana e centela asiática. Cada uma delas tem propriedades estudadas e comprovadas. A camomila atua como um sedativo suave, reduzindo a ansiedade e preparando o sistema nervoso para o descanso. A valeriana ajuda a diminuir o tempo necessário para adormecer e aumenta a duração do sono profundo, que é justamente a fase em que o sistema linfático trabalha com mais intensidade. E a centela asiática, que é menos conhecida no Ocidente, mas amplamente usada na medicina ayurvédica há séculos, possui efeitos neuroprotetores e antioxidantes poderosos. Ela melhora a circulação cerebral, protege os neuronídeos contra o estresse oxidativo e ajuda a reduzir a inflamação no cérebro. Quando essas 3 plantas são combinadas, elas não apenas induzem um sono melhor, mas também criam um ambiente interno favorável para que o cérebro se regenere. E o mais importante, essa combinação não causa dependência, não altera a estrutura natural do sono e não traz os efeitos colaterais comuns dos medicamentos sintéticos para dormir. É uma solução suave, segura e respaldada por estudos clínicos. Mas tem um detalhe que muita gente ignora e que pode ser a diferença entre funcionar ou não. O momento em que você toma essa infusão é quase tão importante quanto os ingredientes. O corpo humano funciona em ciclos chamados ritmos circadianos, que regulam desde a temperatura corporal até a liberação de hormônios como melatonina, responsável por induzir o sono. Esses ritmos começam a sinalizar ao corpo que é hora de dormir por volta das 9 da noite, com o pico de melatonina acontecendo entre 10 e 11 da noite. É justamente nesse período que o sistema linfático se ativa com maior intensidade. Por isso, o ideal é tomar a infusão entre 9 e 10 da noite, em um ambiente tranquilo, com pouca luz e sem distrações como celular ou televisão. Se você tomar muito cedo, o efeito pode passar antes de você realmente dormir. Se tomar muito tarde, o corpo pode não ter tempo suficiente para entrar no estado ideal de relaxamento. Agora vou-te ensinar exatamente como preparar essa infusão. Você vai precisar de 250 ml de água filtrada, uma colher de chá de camomila seca, meia colher de chá de raiz de valeriana picada e uma colher de chá de folhas secas de centela asiática. Ferva a água e, assim que levantar fervura, desligue o fogo. Adicione as 3 ervas na água quente, tampe o recipiente e deixe a infusão por 10 minutos. Esse tempo é importante porque permite que os compostos ativos das plantas sejam liberados na água sem que se percam por evaporação. Depois de 10 minutos, QOE e beba morno, entre 30 e 45 minutos antes de deitar. Não adoce com açúcar, porque o açúcar pode interferir no processo de relaxamento e na qualidade do sono. Se quiser dar um toque de sabor, use algumas gotas de mel puro ou uma pitada de canela em pau. O segredo não está apenas nos ingredientes, mas na regularidade. Mas é fundamental que você saiba que, embora seja uma combinação natural e segura para a maioria das pessoas, essa infusão também exige atenção e responsabilidade. A valeriana, por exemplo, pode potencializar o efeito de medicamentos sedativos, como ansiolíticos e antidepressivos. Isso significa que, se você já toma algum remédio para dormir ou para ansiedade, combinar com o chá pode intensificar demais a sonolência e afetar sua coordenação motora no dia seguinte. Além disso, pessoas que usam anticoagulantes precisam ter cuidado com a centela asiática, porque ela pode interferir na coagulação sanguínea. A camomila, apesar de ser suave, pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis a plantas da família das margaridas. Se você tem doença hepática, insuficiência renal, transtornos graves de ansiedade ou algum diagnóstico neurológico, é fundamental consultar seu médico antes de começar a usar o chá regularmente. Cuidar do cérebro depois dos 60 vai muito além de combater o Alzheimer.
É sobre proteger a nossa identidade, a nossa independência e tudo aquilo que nos conecta com as pessoas que amamos. A infusão noturna é uma ferramenta excelente, mas precisa fazer parte de um conjunto de hábitos que fortaleçam a função cerebral dia após dia. O primeiro conselho que sempre dou é: mantenha-se intelectualmente ativa. Leia, aprenda coisas novas, jogue jogos que estimulem o raciocínio, mude o caminho que você faz para ir ao mercado. Tudo isso ativa regiões importantes do cérebro e cria novas conexões neurais. O segundo pilar é a alimentação. Reduza o consumo de açúcar, frituras e alimentos ultraprocessados. Dê preferência a frutas vermelhas, azeite de oliva, castanhas, peixes e vegetais de folhas verdes escuras, que são ricos em antioxidantes e anti-inflamatórios naturais. Outro fator vital é o movimento. Caminhar todos os dias melhora a circulação cerebral, reduz o risco de doenças cardiovasculares que também afetam a memória e estimula a produção de fatores neurotróficos, que são proteínas que ajudam na sobrevivência e no crescimento dos neurónios. A socialização também é um protetor natural do cérebro. Conversar, rir, participar de grupos ou atividades comunitárias têm um efeito direto na preservação da saúde mental. E claro, priorize o sono. Crie um ambiente propício, mantenha horários regulares e use a infusão noturna como aliada nesse processo. A prevenção não precisa ser complicada, só precisa ser constante. Com pequenas mudanças, você consegue manter a mente ativa, a memória afiada e a lucidez por muitos anos. Eu sei que pode parecer simples demais para ser verdade, mas é justamente na simplicidade que mora o poder da transformação. Não estou falando de curas milagrosas, estou falando de respeito ao funcionamento do corpo, de ciência aplicada com responsabilidade e de escolhas diárias que se acumulam ao longo do tempo. Cada xícara de chá que você toma com intenção, cada noite de sono profundo que você conquista, cada caminhada que você faz, cada conversa significativa que você tem, tudo isso está construindo a saúde do seu cérebro. E o mais bonito disso tudo é que você não precisa esperar sentir os sintomas para começar. A prevenção começa agora, no momento em que você decide que a sua clareza mental importa, que a sua memória merece ser protegida e que envelhecer com lucidez é um direito seu. Eu vi pacientes transformarem suas vidas com mudanças que pareciam pequenas no início, mas que se tornaram pilares de uma velhice saudável e digna. Vi pessoas que estavam à beira da confusão mental recuperarem a confiança, a autonomia e a alegria de viver. E tudo começou com uma decisão consciente de cuidar melhor de si mesmas. Você também pode fazer isso. Não importa a sua idade, não importa há quanto tempo você vem negligenciando o sono ou a saúde mental. O que importa é que a partir de hoje você pode escolher diferente. E essa escolha pode mudar tudo. Caminhar todos os dias melhora a circulação cerebral, reduz o risco de doenças cardiovasculares que também afetam a memória e estimula a produção de fatores neurotróficos, que são proteínas que ajudam na sobrevivência e no crescimento dos neurónios. A socialização também é um protetor natural do cérebro. Conversar, rir, participar de grupos ou atividades comunitárias têm um efeito direto na preservação da saúde mental. E claro, priorize o sono. Crie um ambiente propício, mantenha horários regulares e use a infusão noturna como aliada nesse processo. A prevenção não precisa ser complicada, só precisa ser constante. Com pequenas mudanças, você consegue manter a mente ativa, a memória afiada e a lucidez por muitos anos.